Vamos prosseguir então com a segunda palestra. A gente estava falando sobre Yama e trouxemos então na primeira parte que Crowley traz que o sistema de Yamas, como foi escrito, muitas das vezes acaba sendo um fator para atrapalhar o yogi ocidental de ser um adepto da yoga. Ele acha que a yoga não é para ele, que ele não é capaz de fazer aquelas coisas e talvez seja todo o resumo da yoga apenas em asanas, como vemos hoje. Mas Crowley nos provoca de um outro sentido, dizendo que Yama, na verdade, é o controle para que você acalme a mente, para que você controle a sua mente, e esse controle não necessariamente seja exercido como Yama, mas ele seja feito dentro da sua verdadeira vontade, dentro do faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Então, prosseguiremos no ponto que paramos. O resultado de tudo isso é que todos vocês que valem o que recebem ficarão absolutamente encantados quando eu disser a vocês para descartar todas as regras e descobrir as suas próprias regras. Sir Richard Burton disse: mais nobre vive e mais nobre morre aquele que cria e segue suas próprias leis. Obviamente, Crowley está fazendo aqui um gancho com a lei de Telemann, que é a lei de faz o que tu queres, ou seja, não importam as leis dos outros, não importam as leis impostas, importam a minha verdadeira vontade, importa seguir a minha verdadeira vontade dentro de amor, pois amor é a lei, e a palavra de pecado é restrição, ou seja, eu não me restrinjo, mas não restrinjo o outro. Eu faço a minha verdadeira vontade, mas sob o amor, a união. E isso baliza uma moral que evita o choque com outras verdadeiras vontades. E é justamente nesse aspecto que faz o que tu queres, não é uma forma de balizar a sua vontade fraca, o seu desejo, que muitas das vezes te impele a passar por cima de outra pessoa, que te impele a cometer atrocidades, ok? Isto é, naturalmente, o que todo homem da ciência tem que fazer a cada experimento. Isto é o que constitui um experimento. O outro tipo de homem só tem maus hábitos. Quando você explora um novo país, não sabe quais serão as condições e você tem que dominar essas condições pelo método de tentativa e erro. Quando nós começamos a penetrar na estratosfera e tivemos que modificar nossas máquinas das mais diversas maneiras que não foram previstas completamente, desejo proclamar mais uma vez que nenhuma questão de certo ou errado entre os nossos problemas. Mas na estratosfera é certo que um homem vista um traje resistente à pressão eletricamente aquecido com um suprimento de oxigênio, ao passo que seria errado usá-lo se estivesse correndo as 3 milhas de distância dos esportes de verão no deserto de Tanezuf. Ou seja, certo ou errado também cabe às situações da vida onde todo o contexto te coloca na necessidade de seguir um determinado caminho. Logo, certo ou errado nesse sentido não é o julgamento do certo ou errado dentro de um conceito moral, mas dentro do melhor modelo, dentro da melhor condição, ou talvez até mesmo da única. Este é o fosso em que todos os grandes mestres religiosos até agora caíram. E tenho certeza de que todos vocês estão me observando com avidez na esperança de me fazer o mesmo. Mas não. Há um único princípio que nos resolve todos os conflitos relativos à conduta, porque é perfeitamente rígido e perfeitamente elástico. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Então, não adianta vir me incomodar com isso. Perfeito domínio do violino em 6 lições fáceis por correspondência. Eu deveria ter a insensibilidade de negar a vocês? Mas o Yama é diferente. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Isso é Yama. Então, Crowley deliciosamente traz pra gente a questão de Yama não é você seguir aquilo que está escrito que é Yama, que são as leis que você deve seguir para ser um yogi. Antes disso, Yama é você seguir a sua verdadeira vontade, balizado dentro daquilo que a sua aspiração de mundo, a sua aspiração de o que fazer nesse mundo, aquele estado de arete que traz a felicidade no seu pleno exercício daquilo que todo o seu aparato físico, mental e espiritual foi desenvolvido para que você exercesse nessa existência. Isso é o que deve ser seguido como Yama. Seu objetivo é realizar yoga. Sua verdadeira vontade é alcançar a consumação do casamento com o universo. E seu código de ética deve ser constantemente adaptado precisamente às condições do seu experimento. Até mesmo quando você descobrir quando é o seu código, você terá que modificá-lo à medida em que avança.
moldá-lo novamente, mas conforme ao desejo do coração, sob vontade. Omar Khayyam é quem citou esse texto que Crowley traz. Assim, em uma expedição ao Himalaia, sua regra da vida diária nos vales do Sikkim ou no alto do rio Indo terá que ser alterada quando você chegar à geleira. Mas é possível indicar, em termos gerais expressos com a máxima cautela, o tipo de coisa que provavelmente será ruim para você. Tudo que enfraquece o corpo, que esgota, perturba ou inflama a mente é depreciável. Certamente, à medida em que progredirem, vocês descobrirão que existem algumas condições que não podem ser eliminadas de modo algum em suas circunstâncias particulares, e então vocês têm que encontrar uma maneira de lidar com elas para que elas causem o mínimo possível de problemas. E vocês descobrirão que não podem conquistar o obstáculo de Yama e descartá-lo de suas mentes de uma vez por todas. As condições que são favoráveis para o iniciante podem tornar-se um incômodo intolerável para o adepto, enquanto, por outro lado, as coisas que importam muito pouco no começo se tornam obstáculos dos mais sérios mais tarde. Outro ponto é que surgem problemas bastante inesperados durante o treinamento. Toda a questão da mente subconsciente pode ser descartada pelo homem comum quase como uma piada, enquanto ele resolve seus assuntos diários. Ele se torna um problema muito real quando você descobre que a tranquilidade da mente está sendo perturbada por um tipo de pensamento de cuja existência previamente não suspeitava e cuja fonte é inimaginável. Então, novamente, não há perfeição no assunto. Sempre haverá erros e fraquezas, e o homem que vencer é o homem que consegue continuar com um motor defeituoso. A própria tensão do trabalho desenvolve os defeitos. E é uma questão de muito bom juízo ser capaz de lidar com as condições mutáveis da vida. Será visto que a fórmula "faz o que tu queres há de ser tudo da lei" não tem nada a ver com "faça como lhe aprouver, faça o que lhe der na telha". É muito mais difícil cumprir a lei de Telemann do que seguir servilmente um conjunto de regulamentações mortas. O quase único ponto de emancipação, no sentido de alívio de um fardo, é apenas a diferença entre vida e morte. Obedecer a um conjunto de regras é transferir toda a responsabilidade de conduta a algum bodhisattva ultrapassado, que se ressentiria amargamente se ele pudesse vê-lo e censurá-lo em termos inequívocos por ser tão tolo a ponto de achar que poderia se esquivar das dificuldades da pesquisa com o auxílio de um conjunto de convenções que pouco ou nada tem a ver com as condições reais. Crowley então está trazendo aqui que muitas das vezes esses sistemas de dizer todas as regras que você deve seguir é nada mais do que um subterfúgio para você fugir da realidade de alguns fatos. Uma forma de ficar alheio aos problemas. Crowley coloca de outra forma. Você deve ter tenacidade suficiente para, ao se deparar com os problemas, você reconduzir a rota sem perder o rumo. Ou seja, como um avião que percebe uma nuvem muito grande que ele não deve passar dentro, e ele consegue contornar esta nuvem, mas sem sair da rota do seu destino primordial. Formidáveis, de fato, são os obstáculos que criamos pelo simples processo de arrebentar nossos grilhões. A analogia da conquista do ar faz bastante sentido. As coisas que preocupam o pedestre não nos preocupam de forma alguma, mas para controlar um novo elemento, o ar nesse caso, seu yama deve ser aquele princípio biológico da adaptação às novas condições, do ajuste das faculdades a essas condições e, consequentemente, sucesso nessas condições, que foram enunciadas em relação à evolução planetária por Herbert Spencer e agora generalizadas por abranger todos os modos de ser pela lei de Telemann. Mas agora deixem-me começar a desatar minha indignação. Meu trabalho, o estabelecimento da lei de Telemann, é um trabalho muito desencorajador. É raríssimo encontrar alguém que tenha quaisquer ideias sobre o assunto de liberdade. Como a lei de Telemann é a lei da liberdade, o cabelo de todo mundo fica em pé como espinho de ouriço irritado. Eles gritam como uma mandrágora desenraizada e fogem aterrorizados do amaldiçoado lugar. Porque o exercício da liberdade significa que você tem que pensar por si só, e a inércia natural da humanidade quer religião e ética prontas. Por mais ridícula ou vergonhosa que seja uma teoria ou prática, eles preferem obedecê-la a examiná-la. Às vezes essa prática é o balanço de ganchos, ou o sati, às vezes subconstanciação
ou supralapsarianismo, eles não se importam com o que são levados desde que sejam bem educados. Eles não querem se incomodar com isso. A gravata estilo old school vence completamente. Eles nunca suspeitam do significado do padrão desenhado na gravata, a flecha larga. Vocês se lembram do Dr. Alexandre Manetti em Um Conto de Duas Cidades? Ele havia sido preso por muitos anos na Bastilha e, para se salvar de enlouquecer, obteve permissão para fabricar sapatos. Ele não gostou de ter sido libertado. Ele tinha que ser aproximado com a máxima cautela. Ele ficava agoniado de medo se sua porta fosse deixada destrancada. Ele confeccionava sapatos em um frenesi ansioso, achando que os sapatos não seriam terminados a tempo. Sapatos que ninguém queria. Charles Dickens viveu uma época e num país em que esse estado de espírito parecia anormal e até deplorável, mas hoje é uma característica de 95% do povo da Inglaterra. Assuntos que foram discutidos livremente sob a Rainha Vitória agora são absolutamente tabus, porque todos sabem subconscientemente que tratar deles, por mais gentis que sejamos, é nos arriscarmos a precipitar a catástrofe de sua podridão seca. Agora você pode imaginar essa fala do Crowley no mundo atual, onde muitas das coisas nós não falamos por terem se tornado tabu do politicamente correto. Ele traz justamente isso. Seguir um sistema de regras, seguir um sistema religioso, seguir um sistema de moral, seja ela moral maçônica, religiosa, legal, temporal, nada mais é do que o inocente, quase infantil exercício de tirar a sua responsabilidade e transferi-la para o sistema ao qual você segue. É muito mais simples você transferir a sua decisão, seu poder de decisão para esses sistemas que foram escritos por pessoas, do que você parar e examinar minuciosamente se essas regras que estão sendo impostas devem ou fazem sentido você seguir. Não haverá muitos yogis na Inglaterra, porque não haverá mais do que alguns poucos que de fato terão a coragem de enfrentar até mesmo este primeiro dos 8 membros do yoga, o Yama. Não creio que algo vá salvar o país, a não ser pela guerra e pela revolução, quando aqueles que desejarem sobreviver terão que repensar. Não creio que algo vá salvar o país, a não ser pela guerra e pela revolução, quando aqueles que desejarem sobreviver terão que pensar e agir por si sós, de acordo com suas necessidades desesperadas, e não por algum critério podre de convenções. Ora, até a habilidade do operário está quase arruinada em uma geração. 40 anos atrás, havia muito poucos trabalhos que um homem não poderia fazer com um canivete e uma mulher com um grampo de cabelo. Hoje, você tem que ter um instrumento específico para cada tarefa trivial. Se vocês quiserem se tornar yogis, terão que se mexer. Lege, judica, tatse. Leia, julgue, fique quieto em latim. Amor é a lei, amor sob vontade. Chegamos então no fim da segunda palestra, das 8 palestras de Crowley sobre yoga, com uma provocação. Ela deve, no mínimo, nos tirar algumas noites de sono. Quantas coisas seguimos na vida? Quantas regras seguimos na vida? Quantas condutas seguimos na vida? Sem, ao menos, examinar se aquilo faz sentido, se aquilo é certo, se aquilo deve ser seguido. Simplesmente seguimos. A questão aqui não é que você deva ficar quebrando regras ou que você deva sair como se o mundo não existisse mais ninguém fazendo tudo da sua cabeça. O que Crowley provoca aqui é você criticar, é você exercer o seu pensamento crítico sobre todos os sistemas de regras, de pode e não pode, até porque muitas das coisas, eu vivo muito isso na minha vida, em vários aspectos, as pessoas às vezes simplesmente seguem algo. E quando você as confronta, fala, por que você faz dessa forma se não faz sentido? E elas falam assim, porque é a regra, porque está escrito. E quando você confronta ainda mais, mas está escrito aonde? A pessoa fala, não sei. Ou ela fala, está escrito em tal livro. E você vai lá examinar naquele livro e não está escrito lá. O cristianismo em si tem muita coisa que hoje as igrejas, as denominações, as pessoas seguem e nem lá está. Ou simplesmente não foi dito por Cristo. Ora, como pode o cristianismo ter uma regra que não foi feita
pelo próprio Cristo. Assim, várias religiões. Mas por que isso acontece? Porque criticar é difícil, criticar dói, criticar precisa pensamento crítico. E muitas pessoas preferem, ao invés de exercer a sua liberdade de criticar e entender e falar, opa, isso aqui funciona para mim, ou não, isso não funciona para mim, e confrontar um sistema, um grupo do qual ela faz parte, ela acaba simplesmente assumindo e transferindo a responsabilidade dela para esse sistema. Por que você faz? Eu faço porque é a lei. Eu faço porque está escrito. Eu faço porque sempre foi assim. E isso é um conforto animalesco, de certa forma, porque você está dentro de um sistema de regras que vão te limitando, crenças que vão te limitando, e você deixa de dar o seu máximo potencial simplesmente por não exercer a sua liberdade de analisar criticamente. Pedro, mas eu analisei criticamente, eu acho que faz sentido. A partir de agora que você analisou criticamente, entende que seguir essa regra faz sentido para a sua vida, você está livre, porque você não está exercendo simplesmente uma regra que lhe foi imposta, mas você está exercendo algo que você entende fazer sentido para você. Consegue pegar a nuance e a diferença disso? E consegue também entender como é difícil você exercer a liberdade hoje, principalmente dentro de tantos assuntos que se tornaram tabus através do politicamente correto, lógico, com uma série de chagas históricas, com uma série de problematizações, mas pensar a respeito, criticar, debater a respeito, não deveria ser jamais um tabu. Porém, sabemos que é. E aí ficamos com esse problema para resolver. O importante é sabermos que você pode praticar yoga, você pode ser um yogi, você pode simplesmente não seguir os yamas definidos pela yoga, mas você precisa seguir o seu yama. E para isso, você precisa, com consciência, criticar os conjuntos de regras estabelecidas que fazem sentido dentro da tua verdadeira vontade, dentro daquele sentido onde o avião precisa chegar, sabendo que você tem a liberdade de contornar algumas nuvens pela sua qualidade de voo. Espero que tenham gostado. Espero que tragam seus comentários, suas visões acerca de Crowley. Sei que isso vai incomodar muita gente da yoga, mas entendam, eu estou apenas lendo e comentando a obra de Aleister Crowley a respeito da yoga. Faz sentido para você? Comenta aí. Não faz sentido? Não concorda? Você acha que você tem que seguir os yamas da yoga daquele jeito que está escrito lá e é aquilo, é um landmark, é uma lei escrita sobre pedra? Coloca aí nos comentários também. Exerça a sua liberdade de opinião, exerça a sua liberdade de expressão. Não há de ser tabu aqui no nosso meio. Vamos descobrindo junto. Valeu, gente.